ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a terceira e última hora. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2023, 10 horas e 4 minutos. Revista Justiça. Debate. Lembrando que você pode nos acompanhar a partir desse momento com imagens também pelo YouTube da Rádio TV Justiça. E o tema do nosso debate de hoje, direito previdenciário. Será que temos benefícios que o segurado tem, mas não sabe? Vamos responder várias dúvidas com os nossos convidados que estão aqui para trazer essas respostas. Começa apresentando o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Dr. Washington Barbosa. Bem-vindo, bom dia. Bom dia Sérgio, bom dia Alexandro, bom dia os nossos ouvintes. Sempre um prazer muito grande estar aqui, hein? Tava com saudade, Sérgio. Pois é, fazia tempo que o senhor não aparecia aqui, sempre falando da importância do direito previdenciário. Também está conosco o advogado, professor de Direito Previdenciário. Agora eu vou apresentar o nome completo. Depois a gente abrevia. Doutor Alexandro de Oliveira, bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia à mesa. Grato pela presença de todos. Vamos debater um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário, que o pessoal precisa, né? O pessoal precisa saber. Com certeza. E também daqui a pouco estará conosco a diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a doutora Fernanda Wirth, estará também compondo a nossa mesa. Dr. Washington Barbosa, direito previdenciário, várias dúvidas e o que podemos destacar inicialmente sobre as principais dúvidas dos segurados. Essa é uma questão, né? Eu sempre digo, o direito previdenciário atinge todo mundo, né? Desde a criança, porque pode ser beneficiária ali da pensão por morte, quando seus pais não estão mais aqui conosco, até as pessoas mais idosas que recebem lá a aposentadoria. Agora um ponto, Sérgio, Alexandre, você que está nos ouvindo, que eu queria destacar... E nos vendo também. E nos vendo, realmente. Agora, essa tecnologia nova pega todos os canais. Mas assim, um ponto que eu queria destacar nesse aspecto é que às vezes as pessoas olham para o INSS, né? O termo correto é Regime Geral de Previdência Social, mas o INSS, como todos nós acabamos falando no dia a dia, e pensa que ele é somente para aposentadoria. E esse é um ponto que eu queria deixar claro para todos vocês, para todas vocês que estão nos ouvindo, que quando você contribui para o INSS, além da sua aposentadoria, que aí você tem que garantir lá os requisitos, 62 anos a mulher, 65 anos o homem, que é 15 anos de contribuição à mulher, 20 anos de contribuição ao homem, você também tem direito a um leque de outras coberturas. Como, por exemplo, se você sofre um acidente, se você sofre uma limitação temporária, você vai ter o auxílio incapacidade temporária. Se você tem um acidente mais grave e fica incapacitado o tempo todo, você vai ter a aposentadoria por incapacidade permanente. Além disso, você, uma mulher, tem o seu filho, está grávida, né? Você vai ter a questão do salário maternidade. Então, são vários benefícios, além da própria pensão por morte, são vários benefícios que você tem direito. Então, eu costumo dizer, Sérgio, Alexandre, vocês que estão nos ouvindo, eu costumo dizer que é o seguro mais amplo e mais barato que nós temos. Porque se você for olhar proporcionalmente, e até nosso querido amigo Ivan Kessman, na tese de doutorado dele, que virou livro, ele mostra isso. Ele compara a Previdência Social, a contribuição que você faz, com vários investimentos financeiros. E ele prova que contribuir para a Previdência, ela dá um resultado maior do que 90% de todos os investimentos financeiros. Olha para isso. Presta atenção e faz tua contribuição. É bem interessante essa colocação inicial, doutor Alexandro, porque as pessoas costumam colocar a Previdência como algo ruim, algo incapaz, algo insuficiente. Qual a colocação também que o senhor faz sobre essa importância de cuidarmos bem da Previdência? Como o professor Washington bem colocou,
E ontem eu falava disso, inclusive, com uma pessoa. Eu estava ali, nesses momentos que a gente fica ali tomando um café e a pessoa pergunta o que você faz e tal. E quando a gente fala de previdência, como o Washington falou, atingimos a todos, né? Quando falamos de previdência, atingimos a todos. E a pessoa falava que exatamente nesse sentido. Ela fazia algumas contribuições regulares porque se via obrigada, né? Ela presta serviço. Então, todo aquele que trabalha e tem atividade remunerada, ele é um contribuinte obrigatório do sistema. Isso é importante já colocar, inclusive, para aqueles que nos ouvem, né? Mas ele falava que ele só fazia aquilo porque era obrigado, porque ele não tinha interesse ou não via algum tipo de vantagem em fazer pagamento de contribuições previdenciárias, porque ele entendia que o custo era muito alto e o retorno era pequeno. E isso não é verdade. Quando você faz comparações com alguns, claro, a gente não vai pensar em alto nível de investimento, mas com alguns investimentos mais populares, né? Uma poupança, um CDB, você vai identificar que o que você tem de retorno com o pagamento de uma previdência do regime geral, esse retorno é muito maior do que efetivamente alguma aplicação. Então, a pessoa que pensa em fazer pagamentos, está ali em dúvidas, pago ou não pago contribuição previdenciária? Pague não só para o retorno de uma aposentadoria programável, né? Uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por idade, enfim, mas pague também para se ver segurada dentro do sistema. O professor Washington também colocou, é um seguro com maior amplitude que nós temos e um seguro público. Fazendo o pagamento das contribuições previdenciárias e você estando segurado no sistema, você passa a ter todo aquele leque de benefícios possíveis que o professor Washington colocou. Pensões por morte, salário maternidade, benefícios por incapacidade, que são benefícios que podem acontecer no curso do caminho até sua aposentadoria programável. Uma aposentadoria programável ela exige, no mínimo, uma aposentadoria por idade, 180 contribuições. Ou seja, se você contribuir isso mês a mês, isso vai dar algo em torno de 15 meses. 15 anos, perdão. Ou seja, se você tiver, para você ter um benefício, uma aposentadoria por idade, por exemplo, você vai ter que ter 15 anos de contribuição. O caminho é longo. Até lá pode acontecer muita coisa. Esse é que é o ponto e é importante para o trabalhador ele entender a necessidade dele fazer contribuições regulares. Doutor Washington, o microempreendedor individual, ele muitas vezes é mal informado, né? Mas como o senhor já disse aí, ele tem benefícios caso fique doente, caso sofra alguma coisa, mas para efeitos de aposentadoria não conta, né? Esse tempo do microempreendedor? Conta sim. Na realidade, primeiro, aquele microempreendedor individual é aquela pessoa que sozinha ou com a ajuda de no máximo mais uma pessoa, ele desenvolve a sua atividade, tendo aí limites de faturamento que ele pode ter, que no caso ali seria de R$60 mil ano. Né? Então, se você desenvolve a sua atividade, seja ela qual for, enquanto microempreendedor individual, você pode contribuir para a Previdência. Primeiro ponto, Sérgio e caro ouvinte, geralmente, né, qual é a alíquota, quais são as alíquotas, quanto que você paga para a Previdência Social. Se você é um empregado, né, tá ali, CLT, né, fichado, como o pessoal fala, né, se você está ali, você vai pagar 20% do teu salário, né? Perdão, isso é a contribuição para o empregador. Você vai pagar entre 7,5% e 14%, dependendo da tua remuneração. Ainda bem que temos dois especialistas aqui, um corrige o outro. Não, a gente vai falando assim, então acaba, né, como eu estou discutindo muito a redução do custo da folha de pagamento, então está sempre na minha cabeça a contribuição do empregador. Mas o MEI, né, o microempreendedor individual ou a microempreendedora individual, ela vai pagar somente 5%, né, uma alíquota diferenciada, e ela paga isso em cima do salário mínimo. Tá? Então, nós estamos dizendo hoje, Alex, dá uns R$60 mais ou menos por mês, né? Um pouquinho mais, uns 60 e poucos reais por mês que essa pessoa paga. E ela tem direito, na realidade, à aposentadoria, né? Quanto tempo, então? Por tempo porque de contribuição. Eu tinha ouvido uma informação anterior que ela teria que pagar um adicional para contar como tempo de serviço. Não, aí é o seguinte...
Se quiser, em verdade é o seguinte, na aposentadoria, você não consegue utilizar as contribuições do microempreendedor individual, e aí eu adiciono, tá? A questão do microempreendedor individual, o contribuinte individual que usa também a faixa inclusiva de 11% sobre o salário mínimo, e os contribuintes facultativos, aquele que não exerce atividade remunerada, mas quer se ver segurado, contribuintes facultativos que escolhem a faixa contributiva de 11%, também sobre o salário mínimo, ou aquele de baixíssima renda, tá? Que escolhe também como facultativo a faixa de 5%. Todos esses, que eu nomino como faixas inclusivas de contribuição, porque como bem o Washington colocou, são valores bem mais baixos do que o convencional para os demais contribuintes, todos eles que pagam nesse sentido, ele tem direito, e aí é importante colocar para todos os que nos ouvem, eles têm direito a todos os benefícios previdenciários, exceto ter contado esse período como MEI como tempo de contribuição. Então, o benefício que a gente chama de benefício 42, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, não terá na sua contagem de tempo de contribuição as contribuições que foram feitas como microempreendedor individual. Mas, por exemplo, numa aposentadoria por idade, que é também um benefício programável, você pode utilizar as contribuições, ou seja, elas, quando feitas regularmente, com efeito de carência, elas vão contar como carência e vão servir para a aposentadoria programável por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição não será contada. Eu dou um exemplo simples. Vamos imaginar que uma pessoa precise de 35 anos para se aposentar. E desses 35 anos, ele fez por 2 anos contribuições como MEI. Então ele tem ao todo, na soma, 35 anos de contribuição. Porém, os 2 anos foi como microempreendedor individual. E o pedido da aposentadoria dele será uma aposentadoria por tempo de contribuição. O benefício será indeferido porque vão faltar 2 anos de contribuição, porque os 2 anos como MEI não contarão como tempo de contribuição. No entanto, se a aposentadoria dele for por idade, esse período vai ser contado e computado normalmente. E então, também é aquilo que a gente coloca. Todos os benefícios previdenciários ele tem acesso, exceto ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ou ver o período contado como aposentadoria por tempo de contribuição. Esse período também não pode ser utilizado, já que ele não vale para fins de tempo de contribuição, ele não pode ser utilizado para emissão de certidão de tempo de contribuição, se ele quiser, por exemplo, se aposentar ou usar esse tempo como meio para o serviço público. Tá? Agora sim, na realidade ele pode, se ele quiser, né, Alex, indenizar esse valor. Sim, ou seja, a correção isso, nesses 2 anos, que deve ter sido isso que você escutou, né? Na realidade, como o Alex mostrou muito bem, a gente estava falando, ele complementou muito bem, na realidade nós temos esse período, se eu quiser utilizar em outro lugar, ou seja, para uma aposentadoria, juntar um contrato que eu tive lá atrás, eu fui empregado da empresa Alexandro, né? E contribuir tudo bonitinho. Se eu quiser somar o tempo de MEI a esse tempo para me aposentar por tempo de contribuição, o homem 35 anos e a mulher 30 anos, o que é que eu vou ter de fazer? Eu vou ter que indenizar. Indenizar o quê? A diferença entre os 5% que eu paguei e os até 14%, até 20% do facultativo, até 20% que eu deveria ter pago se eu fosse um facultativo. Então ele vai, se quiser utilizar, pagar essa diferencinha de 15%. Só ressaltando, o MEI somente contribui pelo salário mínimo, tá? Então, no caso do benefício, juntando a idade, quando ele atingir a idade e os demais requisitos, ele vai poder se aposentar com um salário mínimo. Não existe um MEI que se aposente mais do que isso. Isso é muito importante. Se você faz a utilização do período de contribuição como microempreendedor individual, a sua alíquota contributiva é de 5% sobre o salário mínimo, mas você também terá um benefício de apenas um salário mínimo. Então, se você não tem a intenção de aposentar-se apenas no salário mínimo, o MEI não é o caminho, tá? E se você tiver que... Aí você fala assim, bom, eu quero então, como você colocou e o professor Washington colocou. Bom, e se eu quiser então sair dessa relação contributiva como microempreendedor individual, posso fazer a complementação? Sim, mas a sua complementação será dentro da faixa de 5% para 20%, porém,
você não consegue escolher um valor maior que o salário mínimo. Ou seja, a sua base de cálculo terá contemplado aquele período de MEI apenas como salário mínimo. Você pode ter salários maiores antes, depois, mas o período do MEI será apenas considerado como salário mínimo, mesmo indenizado. E o senhor indica o quê? Que a pessoa faça essa complementação para chegar até 11%? Na verdade, eu indico para a pessoa, quando ela procure um conhecimento especializado em previdência e faça o seguinte, faça um planejamento, né, uma projeção sobre a sua relação e condição de aposentadoria. Então, com um profissional adequado, ele consegue identificar, ele vai, obviamente, colocar as intenções dele. Olha, eu quero me aposentar com determinada idade, penso e tenho determinada capacidade contributiva, penso em aposentar-me com uma remuneração XYZ. Vamos fazer um trabalho de projeção aqui. O que é possível fazer? Como que eu posso gastar um pouco menos e ter um pouquinho mais de retorno? Essa é a orientação que eu faço, porque cada pessoa vai ter uma intenção específica dentro dessa relação, tá? Eu não poderia aqui afirmar, né, que é melhor o MEI ou pior o MEI. Ele vai poder se encaixar de acordo com o interesse de cada pessoa. E não vamos esquecer que, por exemplo, hoje, dos benefícios pagos para a Previdência Social, né, pagos pelo INSS, algo em torno de 82% dos benefícios, eles estão situados até 2 salários mínimos. Tá? Então, quando a gente falar, você vai se aposentar com um salário mínimo se você for MEI, você vai estar se aposentando mais ou menos na regra da maior quantidade de pessoas que se aposenta hoje. Isso no regime geral. Tá? Agora, interessante, Alex, até a gente, já que a gente falou do MEI, a possibilidade de como ele faz, se ele migra ou não, a gente conversar sobre as formas os tipos de segurados mais básicos, né? Porque a gente também sempre pensa, até voltando àquela nossa conversa inicial sobre a ampla cobertura da Previdência Social, a gente poderia falar as espécies, porque às vezes a pessoa pensa, se eu sou empregado, eu tenho que contribuir. Agora, se eu não sou empregado, eu não tenho que contribuir. E não é bem assim. Exato. Aí cai na chamada qualidade de segurado. Exato. Porque, na verdade, o que acontece? O sistema do regime geral de previdência, ele tem o seguinte contexto. Você vai ter uma relação de contribuintes obrigatórios e contribuintes não obrigatórios. Então, na relação de contribuinte obrigatório, é aquele que trabalha, tá? Aquele que trabalha de forma remunerada, ou seja, trabalha e recebe uma remuneração por isso. Esse que trabalha, né, e recebe uma remuneração por isso, ele é dentro daquele grupo de categoria de segurados obrigatórios. Ele precisa contribuir. E você tem um segundo grupo, que é o contribuinte facultativo. Ele não é obrigado a contribuir, não exerce atividade remunerada de trabalho. Esse é o facultativo. Vamos para o facultativo, que é o mais simples, então, dentro desse grupo, porque todos os outros demais que trabalham e têm remuneração são contribuintes obrigatórios. Esse segurado que quer se ver como segurado, quer se ver nos direitos de contribuição, ele pode contribuir na alíquota de 20%, que é a faixa em que ele escolhe o valor da remuneração dele, do salário de contribuição. Pode ser 20% do mínimo ou até o limite de 20% do teto máximo, que hoje está em 7.507 e pouquinho, tá? Então seria 20% de 7.500, 20% de 3.000, de 5.000, de um salário mínimo, escolha do segurado. E ele tem as faixas inclusivas que eu falei, que é a faixa de 11% sobre o salário mínimo apenas, tá? E aquela de 5% para aquele que tem condição de baixíssima renda. Tá? E aí você vai para os contribuintes obrigatórios. Os contribuintes obrigatórios são os que trabalham, né, e têm remuneração. E dentro dessa categoria você tem os empregados, que tem as alíquotas que o professor Washington falou, de 7,5% a 14%, e ela é uma alíquota escalonada, não é uma alíquota fixa, tá? E você tem os contribuintes individuais. Os contribuintes individuais, eles podem pagar 20% sobre a remuneração ou 11% se exerce atividade remunerada para pessoa jurídica, tá? E aí naquelas faixas que eu falei anteriormente, salário mínimo ou limite máximo de teto. Além disso, pode ser contribuinte individual nas faixas inclusivas, aquele que contribui e trabalha, exerce apenas atividade remunerada para pessoa física, 11% sobre o mínimo, ou o MEI, 5% sobre o valor do salário mínimo. E aí tem uma coisa interessante, antes até de você dar bom dia para a Fernanda, mas eu já dou o meu bom dia antes, que ela acabou de chegar, né?
que é a questão hoje, né? E muitos nos escutam nos carros agora, os motoristas de aplicativo, né? Porque também os motoristas de aplicativo podem e devem contribuir, e ele tem faixas específicas de contribuição. Então, isso é uma coisa interessante para a gente ter claro esses aspectos. Está conosco também a doutora Fernanda Wirth, ela que é diretora do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Muito obrigado por chegar até aqui, doutora Fernanda. Bom dia. Bom dia, Austin. Bom dia, Alex. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. Estive aqui na época da minha graduação, acreditem, gente. Pois é, fazendo parte da história da vida, né? Sim. Doutora Fernanda, estamos falando aqui sobre a condição de segurado. Acredito também que muitas pessoas chegam com dúvidas, né? Penso em se aposentar, mas quando vai fazer o levantamento, você não tem condição de segurado, meu amigo, minha amiga. E agora? O que fazer? Quais os cuidados para a pessoa ter, então, essa qualidade de segurado? Bom, eu estava ouvindo o debate de vocês no carro enquanto eu vinha, tive um pequeno atraso no trânsito, mas o mais importante, talvez o que seja mais mal compreendido na nossa sociedade, é a ideia de que o seguro social ele está ligado a dois conceitos básicos. E o primeiro deles é solidariedade. Solidariedade é pensar em todos, pensar no todo. Então, a gente nunca contribui para a Previdência Social, para a Seguridade Social, pensando em si. Ah, mas eu nem quero me aposentar. Nem... A geração atual fala isso, né? Eu tenho enteados jovens, meu filho é adulto, eles falam, nem sei se eu quero me aposentar. Mas não é para si, né? E aí vem o outro instituto importante da Seguridade Social no Brasil. É que a gente não contribui para um fundo futuro nosso, como numa previdência privada. A gente contribui para um fundo social hoje. Eu recolho hoje para pagar as aposentadorias de quem está aposentado hoje, de quem precisa de benefício por incapacidade hoje. É uma noção mesmo de grupo, de que nós somos responsáveis pela segurança das pessoas. Então, você precisa pagar hoje para estar seguro no futuro e para estar livre de qualquer imprevisão, porque a imprevisão acontece com todo mundo. Né? A gente pode até imaginar que eu posso fazer um cálculo da minha vida de como eu vou me aposentar ou não, mas eu não sei o que acontece com a minha saúde amanhã. Né? E é o seguro social quem traz essa estabilidade na segurança das relações. O indivíduo hoje que trabalha e recebe remuneração, ele precisa ser contribuinte. Essa é a filosofia da coisa. A gente não tem só que pensar no futuro, tem que pensar, lembra, no hoje, né? Em quem precisa do benefício hoje. A população às vezes se incomoda com as reformas previdenciárias. E a gente hoje tem números tão alarmantes. Mais de 50% da população economicamente ativa não contribui. Tem as pessoas que produzem riqueza no país e não ajudam. E a gente tem um déficit mesmo no recolhimento. Os cofres sofrem com isso. Então, você tem que pensar em você, porque você não sabe o que acontece com você amanhã. E você precisa pensar no hoje, no grupo social. E o grupo social precisa da sua contribuição hoje. Então, trabalha, você vai ter que programar. Parte da minha renda vai ser para contribuição previdenciária, pensando no futuro e pensando nas imprevisões que nos acontecem a todo momento. Reclusão, morte, até mesmo a maternidade, né? Nem sempre é planejada. Exatamente. E nesse ponto, doutor Alex, as pessoas então precisam ter essa consciência de contribuir também, porque há uma forma diabólica, né? Vou pagar para quê? E como bem disse que a doutora Fernanda, precisamos pensar no coletivo. Eu observo exatamente essa relação das pessoas com o sistema previdenciário, né? Como a aposentadoria, como a gente já vinha falando antes, ela vai acontecer num momento muito distante, muito lá, 15, 20, 30, às vezes até 40 anos, a pessoa ela não olha para aquele contexto naquele momento futuro, né? Ela pensa exatamente no agora, tá? E no agora a pessoa não faz essa contribuição para o sistema, ou seja, ela não contribui para a seguridade como um todo e, obviamente, ela está criando um sistema de déficit contributivo, como falou a professora Fernanda. Tá? Eu percebo, inclusive, uma relação, no meio geral, de não estímulo ao contexto de contribuição. Ou seja, falta exatamente informação para a população de um modo geral para que ela seja estimulada a fazer contribuições, que ela seja estimulada e que se mostre para essa população o que ela pode ter de retorno com essa relação contributiva. Isso é muito importante e tem faltado essa relação. Doutor Washington, o senhor falou sobre os profissionais liberais, muita gente trabalhando por aplicativo. E como a pessoa deve, então, proceder para fazer esse recolhimento? É muito difícil? É muito burocrático? Não, ele é relativamente simples, né? Você acessa o site
coloca os teus dados e faz a contribuição. No meu INSS, o aplicativo. Não, na realidade aí você vai para o site da Receita, não é isso, Alex? Você vai para aquele inscrição, site da Receita. Você faz a inscrição, você pode fazer a inscrição no site da Receita, né? Como se você nunca teve inscrição, normalmente as pessoas têm inscrição. Porque a pessoa passou por trabalhou alguma vez. Trabalhou uma vezinha e foi fichado. Já tem o PIS/PASEP, ele já lá vai tem ter tudo. o número de inscrição dele de trabalhador, tá? Agora, aquele que nunca teve, você vai ter que entrar no sistema, fazer a inscrição como contribuinte individual, facultativo, enfim, como ele vai escolher ali a relação, e a partir dali escolher como que vai ser o movimento dele contributivo. Se vai ser por faixa inclusiva, se vai ser pelas faixas comuns, né? Qual que vai ser a relação de custeio. Como contribuinte individual, como a gente está falando, trabalha, né? Exerce a relação de trabalho e é remunerado, adequadamente tem que ser o valor relacionado àquilo que você tem de remuneração. Tá? Então, eu trabalhei esse mês aqui e recebi 5 mil. Você recebeu 5 mil numa relação de trabalho como contribuinte individual, portanto, tá? Não tem uma relação de emprego, então o valor da sua contribuição previdenciária será de 20% sobre o valor dos 5 mil. Tá? Esse é o adequado, esse é o correto a se fazer. Mas as pessoas sempre dão uma voltinha para pagar o salário mínimo. E aí, assim, vamos lembrar que assim, quem é esse contribuinte individual, né? Qualquer pessoa que presta um trabalho remunerado. Então, se eu tenho lá uma pessoa que veio aqui em casa fazer uma pequena reforma, né, e cobrou ali, você sabe, qualquer besteira que a gente faz hoje em casa é um dinheiro absurdo, e cobrou ali e recebeu, em tese, ele deveria contribuir em cima disso, né, pelo valor que ele recebeu. Se eu presto serviço a alguma empresa, por exemplo, agora mesmo nós vamos ter o nosso 2º Congresso Previdenciário do Centro-Oeste, que vai ser agora, né, nessa sexta e sábado, dia 15 e 16 de setembro, e nós tivemos que contratar ali recepcionistas, né? Nós tivemos que contratar a pessoa do cerimonial. Todas essas pessoas foram contratadas, né, vão receber a sua remuneração e elas seriam qualificadas como um contribuinte individual. Né? Então, pelo que ela recebe, ela deveria contribuir. Washington, mas o que eu recebi durante esse mês não chegou a um salário mínimo. E aí você pode e deve, porque a contribuição só conta quando ultrapassar, quando for igual ou superior ao salário mínimo, você pode e deve fazer sua complementação. Ganhei só R$1.000 esse mês, mas vou contribuir em cima de 1.320 para contar direitinho essa contribuição no futuro. E ainda, né, como nós falamos, essa é o mesmo caso da pessoa do aplicativo. É o mesmo caso de um entregador. Hoje, né, é muito comum, eu às vezes recebo em casa um casal dentro de um carro normal, fazendo entregas de encomendas em casa. Né? É bem comum. Ali ele tem uma remuneração e deve fazer sua contribuição. Regra geral, quando eu, uma empresa, né, contrato um serviço, né, regra geral, eu já faço até o recolhimento, ou então eu venho e exijo o que a gente chama de RPA, né, o Recibo de Profissional Autônomo, para a gente fazer a devida contribuição, a devida retenção das contribuições. Doutora Fernanda, o que podemos acrescentar, então, sobre essa questão, né? Já falamos da qualidade de segurado, as pessoas precisam ter essa consciência. Na opinião da senhora, o governo falha em estimular, explicar como funciona o INSS? Porque a conta não fecha, né? Sim, eu acho que a gente tem 2 falhas importantes. Primeiro, o Sistema de Seguro Social, o Instituto Nacional de Seguro Social, ele tem trabalhado com uma campanha contra ele próprio, né? Geralmente, quando a gente começa um movimento de reforma previdenciária, não sei se vocês lembram no governo Temer, que o lema era: se não reformar, vai quebrar. Imagina você, se você investiria dinheiro num banco que afirma toda hora que vai quebrar, eu não investiria, né? Daria medo. Então, o primeiro ponto é explicar melhor as reformas, no sentido de conscientização. A gente precisa reformar e suprimir direitos hoje, porque a arrecadação é baixa, porque a população não tem se conscientizado do seu dever. Então, talvez sensibilizar a população para entender, olha, o dinheiro que falta é o dinheiro aí de 50% da população que está recebendo todo mês e não está contribuindo.
Você acabou de comentar que muitos optam por contribuir sobre salários mínimos. E isso também é porque não é clara a educação previdenciária no Brasil. E as pessoas têm a impressão que elas podem eleger o quanto contribuir, como se fosse uma contribuição privada, né? Então, eu vou eleger, eu quero aposentar com 2 salários mínimos. Isso era muito comum lá atrás. Muita gente falava assim, eu contribuo sobre 2, eu sobre 3. Como se fosse uma eleição. Não é uma eleição, é uma conscientização. Você precisa entender, e talvez o Estado falhe não só a nível de previdência, mas a nível de qualquer outra arrecadação de imposto, em não orientar melhor o indivíduo para entender, gente, que o Estado não produz dinheiro. O Estado gasta dinheiro, né? Para manter essa máquina ativa é muita coisa que precisa. É como se fosse um grande condomínio. A gente pega de todos os condôminos e paga as contas. Previdência é a mesma coisa. Se você trabalha, você precisa contribuir para que esse dinheiro seja distribuído com toda a população. E a gente garanta segurança social. Então, faltam 2 coisas. Primeiro, essa noção de que contribuir não é para si, é para o povo. Né? É para o hoje, e principalmente uma conscientização sobre a importância da segurança social. Eu falo que muito se fala sobre o custo da proteção, né? Vamos reformar porque proteger custa muito caro. E pouco se fala sobre o custo da desproteção social. Imagine-se por um momento vivendo em uma sociedade onde as pessoas não têm proteção social, onde as pessoas, acaso o seu mantenedor morra, caso o seu marido seja preso, caso você seja desempregado, você simplesmente esteja exposto à fome e à miséria. Imagina viver neste mundo, onde as pessoas são desesperadas por condições mínimas de subsistência. Seria inseguro para todos. Quem contribui ou quem não contribui. Não quero viver nesse mundo, não. Nenhum de nós, né, Alex? Nenhum de nós, né, Alex? Doutor Alex, vamos passar rapidamente sobre a questão da vida toda, que aguarda uma decisão aqui final do Supremo Tribunal Federal. Muito se criou expectativas, mas não é todo mundo que tem direito a essa revisão. O que o senhor pode esclarecer para o nosso ouvinte? É um tema bastante amplo, né? Mas a gente pode afirmar com certeza que a revisão da vida toda não é para todos, né? Em primeiro lugar, você vai ter um limite de linha do tempo daquele beneficiário que pode eventualmente fazer a análise do caso concreto da revisão da vida toda. Em linhas gerais, né, depois os colegas até podem falar mais, talvez, mas em linhas gerais, a revisão da vida toda, ela é uma revisão que a gente chama de revisão do melhor benefício. Havia, naquele momento, naquele contexto, 2 regras que permitiam o cálculo de formação de valor do benefício, né? Forma 1 e forma 2. Tá? O que foi aprovado pelo Judiciário? Foi aprovado pelo Judiciário que o segurado tem direito a escolher, já que há 2 regras, né? Nós temos aí um conflito aparente dessas normas. Aqui no direito previdenciário, quando há um conflito aparente, a gente resolve pelo critério do melhor benefício. Então, se há 2 regras, o segurado tem o direito de escolha do melhor entre os 2 mundos. Tá? Acontece que alguns benefícios foram entregues pelo INSS, até sem querer, já no sistema do melhor benefício. Ou seja, foi eleito o cálculo de formação do benefício, que a gente chama de base comprimida de cálculo, ou seja, com salários de contribuição de parte da vida contributiva do segurado. E aquele que tem direito à revisão da vida toda é aquele que faz um cálculo de formação de valor com base ampliada, né, com base completa ou vida toda contributiva. Então, repito, nem todos os segurados têm direito a essa condição. Tem que ser analisado pelo profissional adequado, né, pelo profissional que conhece direito previdenciário e também conheça o cálculo de formação do valor do benefício previdenciário. Vai ser identificado para ele se há uma melhora de quadro, né, utilizando o contexto da vida toda, né, da vida toda contributiva, e se for melhor, ele pode ter direito ao requerimento dessa revisão. Tá? Algo acrescentado, doutor Washington? Na realidade, assim, você tem que ver se você contribuiu antes de 1994, né? Então, se eu estava em atividade, se eu era empregado ou mesmo um contribuinte individual, como a gente já falou aqui, e eu fiz contribuições antes de julho de 1994. Esse é um primeiro ponto, porque quem não fez não vai poder utilizar a revisão da vida toda. Um outro aspecto, na realidade, ele só pode ter se aposentado ou só pode estar recebendo o seu benefício até o dia 13 de novembro de 2019.
né? Que foi a reforma da Previdência. Benefícios nascidos até aquele momento. Até 13 de novembro de 2019, que foi a Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência que a gente conhece. Então, para começar a história, você, ouvinte, né, você tem que pensar dessa forma. Poxa, contribuí antes de julho de 94. Me aposentei ou recebi um benefício de pensão antes de 13 de novembro de 2019. Esses são os dois parâmetros. Agora, gente, como o Alexandre falou muito bem aqui pra gente já, não é para todos. E assim, não é buscar um despachante, não é buscar o vizinho, né, para explicar, não é essa história. Neste caso, você tem que procurar realmente a advogada, o advogado de sua confiança, que ele deve fazer vários cálculos. Está aqui o Alex, especialista em cálculos e revisões. Porque acontece, né, o seguinte, né? O benefício ele foi entregue com uma base de cálculo comprimida, como a gente fala. Ou seja, foram utilizados salários desse segurado, salários de contribuição, do momento mais próximo à aposentadoria ou ao benefício. E foram desprezados dessa relação de cálculo os mais antigos, os anteriores a julho de 94. Qual que é a tendência do trabalhador? A tendência do trabalhador é começar com uma remuneração mais baixa, inferior, e ao longo da sua vida de trabalho ele vai aumentando. Então, para a grande maioria dos trabalhadores que tem essa linha, se você traçar uma linha, uma relação contributiva na linha do tempo, isso é o que vai acontecer com a maioria. Ou seja, a vida toda não será interessante para ele, porque eu vou incluir salários de contribuição mais baixos do que aqueles que foram utilizados para o processo de média. O que é incomum é que o salário anterior seja mais alto e os mais recentes sejam mais baixos. Por isso que ela não se aplica a todos. Mas todos os casos devem ser analisados, tá? Porque há outras peculiaridades na relação de cálculo que podem variar para mais ou para menos. Faltou alguma coisa, doutora Fernanda, para a próxima pergunta? Eu acho que falta pontuar uma coisa. Eu gosto mais da revisão da vida toda, porque foi uma tese que surgiu ali no Superior Tribunal de Justiça, né? Quando eu trabalhava com o ministro Napoleão ainda. E o que é importante, na maioria das revisões que a gente viu no nosso Estado, e já houve várias revisões, o Estado já trabalhou de uma maneira diferente, até por uma questão de sistema, eram difíceis às vezes os cálculos, havia muitos erros. Quem trabalhava com previdência e servidor público tinham grandes revisões. Isso não acontece hoje no Estado moderno. Mas a revisão da vida toda é só importante diferenciar ela das outras revisões. Normalmente a gente tinha grandes revisões porque o Estado agia mal, calculava mal. E não é o caso da revisão da vida toda. O Estado não fez nada de errado, muito pelo contrário. A regra que foi criada de considerar que foi criada no ano de 1999, de só considerar as contribuições vertidas depois de julho de 94, gente, era extremamente protetiva. Vamos lembrar, para quem é jovem, para quem não viveu a época inflacionária que o Brasil estava fundado, a gente tinha uma desvalorização muito rápida da nossa moeda. E a questão é que se verificou que se eu usasse as contribuições vertidas antes de julho de 94, o cálculo da pessoa ia ficar muito ruim, a média contributiva muito ruim. Maioria, né? Então a gente protege o indivíduo. Então não há erro nenhum do Estado, não havia uma grande injustiça, não havia. Pelo contrário, a regra foi criada exatamente para proteger. E aí é que nasce a revisão da vida toda. Se a regra foi criada para proteger, e se ela não proteger? E se os meus salários de 94, mesmo com toda a inflação, atualizados, fiquem bons a minha média contributiva? Então você usa esse cálculo. E a gente favorece a contribuição. É importante ressaltar isso, né? Que não foi um erro de Estado, muito pelo contrário. A gente não está reparando uma injustiça. Eu vou aproveitar um gancho da fala da doutora Fernanda falando sobre o próprio INSS. Ele acaba não fazendo uma boa propaganda de si. Sim. E a fila do INSS? Como é que está, doutora Alexandra? Ainda está enorme, né? E uma das coisas que eu tenho observado, normalmente se vem com uma forma pronta de tentar se resolver isso, né? Olha, a fila está grande e a gente precisa ter agilidade na análise. E aí criam-se mecanismos para se agilizar essa análise. Ora, é um robô, uma inteligência virtual que faz análises ali de forma até às vezes obtusa. Ora, é autorizado a servidores para que eles sejam premiados, né, com uma entrega mais rápida desse benefício, né? Maior produtividade, e isso tem causado distorções, tá? Eu tenho observado indeferimentos, ora
por robô que não são devidos, e tem observado indeferimentos também por servidores que deveriam ter a técnica na análise, não estou falando de todos, estou falando de uma pequena parte, mas que efetivamente ele entrega o benefício apenas com a pressa de entregar, sem olhar tecnicamente adequadamente. Tá? Então, não acho que é a melhor solução. Tá? Tem que se tomar alguma medida, mas essa não é a melhor solução. Não tem sido. E nesse caso, dessas decisões contrárias, tem que recorrer? O que o advogado tem que fazer? É muito pontual. Tá? Há situações e decisões em que é possível você fazer um recurso administrativo, né, para as câmaras recursais do sistema previdenciário. Você tem ali boas condições de reverter essas decisões nas câmaras recursais e, às vezes, até a depender do grau de, como é que eu posso dizer, de absurdo da decisão, às vezes o colega ou o segurado, às vezes, pode até chegar a fazer um novo pedido de benefício previdenciário. Um outro processo. Um outro procedimento que ele vai ter um resultado talvez mais rápido do que efetivamente aguardar a resposta do recurso. Ele pode até manter os dois em paralelo para salvar direitos, né, requeridos anteriores, mas, como eu disse, é tudo muito pontual. A gente tem que observar o que estava na instrução do procedimento, do requerimento, documentações que foram entregues ao sistema previdenciário, para observar qual caminho vai ser tomado. Mas o caminho do recurso é um caminho, né? O recurso administrativo é um caminho, é um bom caminho, a depender do que foi negado. Um novo requerimento também pode ser, e você também sempre tem o caminho pela via judicial, também é possível. Dr. Washington, já no passado tivemos aí a convocação de outras pessoas para trabalhar na Previdência, trazer de volta os aposentados. Tem alguma luz no fim do túnel sobre a fila? Primeiro, ainda bem que o Alex falou bem do recurso administrativo. Você sabe que eu sou um grande defensor, né? Inclusive, a segunda edição do meu manual vai ser lançada no Congresso. Né? Mas aí o seguinte, gente, houve várias, né, situações nesse aspecto. Até agora, nesse final de semana, eu publiquei um artigo no Estado de São Paulo, que eu falo exatamente sobre isso. E eu começo o artigo falando mais ou menos assim: entra ministro, sai ministro, entra presidente do INSS, sai presidente do INSS, e até as promessas são exatamente as mesmas. Né? Agora mesmo o nosso ministro da Previdência estava dizendo lá que até o final do ano todos os benefícios serão deferidos, analisados, né, em até 45 dias. Tá? Poxa, essa história a gente já escutou várias vezes, né? Agora, não vamos só jogar pedra, né? Não vamos só criticar, vamos sugerir. Eu fiz, inclusive, e tenho feito até para o próprio ministro, como para o presidente do INSS, um leque de sugestões nesse aspecto. Eu vejo um ponto que é, hoje, um sucesso e poderia ser ampliado, que é o convênio que o INSS tem com a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, os advogados, eles têm em seus escritórios quase que uma agência do INSS. Washington, mas aí eu vou ter que ir procurar o advogado. Gente, é muito melhor. Porque grande parte, a gente também aqui, vamos fazer a meia-culpa, Sérgio. Vamos fazer a meia-culpa aqui. Às vezes a gente joga a pedra no INSS. Meu processo está demorando 1 ano, está demorando 2 anos. Mas peraí, você pegou e entrou com o processo todo capenga, sem os documentos necessários. A fila está grande? Está grande. Mas imagina, se você não entra correto, com a fila grande, vai chegar lá no analista e ele vai virar, volta porque você está faltando incluir documento X, Y, Z, T. Tá? Você vai entrar na fila de... aquele jogo de tabuleiro, né? Volte à primeira casa. Você cai naquela, volte à primeira casa. Eu falo isso no artigo. No artigo eu falo isso. Né? Volte à primeira casa. Então, assim, quando você procura, e esse convênio foi, eu reputo como um sucesso absoluto, ele transforma o advogado dos escritórios de advocacia em uma agência. Com a grande diferença. A capacidade técnica dessas pessoas em explicar para o beneficiário que vai lá e já instruir o processo adequadamente. Agora, Sérgio, Alex, Fernanda, por que não ampliar isso? Para quem? Por que eu não colocar esse convênio em um grande sindicato? Por que eu não colocar esse convênio, de repente, em uma igreja grande num determinado local? Mas quem que vai operar o sistema numa igreja, no sindicato? As pessoas
Eu pego aquele grupo de pessoas, capacito aquele grupo de pessoas, eu pego ali, se eu pegar num sindicato, eu pego ali 10 pessoas, 5 pessoas, e boto num curso do professor Alex aqui, e senta, faz a trilha previdenciária, a nossa trilha previdenciária, e ele entende, e aí eu não preciso entrar nos meandres, nos detalhes do direito previdenciário, ele tem que entender o quê? Qual é o tipo do documento, como é que faz, que o documento tem que estar legível, não pode ser uma cópia qualquer. Imagine, isso pode dar um retorno bem interessante. Tá? Reputo também, fiz uma outra sugestão nesse sentido, que é a questão das análises automáticas. Tá? O que é que está acontecendo hoje? Hoje, de algo em torno de 30% dos benefícios, 35% dos benefícios estão sendo indeferidos automaticamente. Tá? Pelo sistema que ele olha ali, se tiver uma vírgulazinha fora do local, ele cancela. O que é que eu sugeri? Olha, o sistema, ele tem que fazer, ele faz a primeira análise, se for para deferir, passou, acabou, automaticamente. Se for um indeferimento, aí ele vai para a fila de análise. Análise física. Não uma exclusão automática. Isso, física de uma pessoa. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu tiro boa parte daqueles benefícios que podem ser deferidos automaticamente, libero analistas e esses analistas vão olhar só aquele que tem algum problema. Tá? Mas será que ele está rejeitando tanto assim que não vale a pena? Olha, ele está rejeitando muito. Doutora Fernanda, rapidamente, a senhora concorda sobre essa abertura da participação de outros setores? Eu acho complicada, sim. Ousada. Porque, veja, a gente tem um problema muito grande de falta de instrução. Então, é muito perigoso conduzir um indivíduo a determinado benefício sem conseguir fazer um bom juízo de valor sobre aquilo que está sendo entregue. Principalmente, a produção de dados é uma coisa muito sensível. E os usuários do INSS já sofrem muito assédio por conta da venda dos dados deles. Eu só quero fazer aqui uma defesa, veja bem. É porque hoje o que se fala sobre o INSS, sobre a fila estar muito grande, sobre uma demora, a gente vê sempre o lado negativo, né? É o que a gente fala do judiciário, eu sou do judiciário, né? E fala, olha, quanto processo parado, 2 anos para julgar um processo. Vamos tentar ver do lado positivo isso. Nunca se teve tanto acesso ao serviço público no Brasil. Se a gente tem muito processo no judiciário, tem que ver pelo lado mais positivo possível, que nunca se teve tanto acesso à justiça no Brasil. Nunca se teve tanta facilidade de ajuizar, de demandar, de poder questionar. Isso tem um preço? Claro que tem, o preço do recurso público. Lembra que a gente falou aqui que o Estado não produz dinheiro, o Estado gasta dinheiro. Então não dá para... Eu amplio, por exemplo, o acesso à justiça, mas eu não consigo ampliar o quadro de juízes e servidores instantaneamente. Vai haver um gargalo, mas isso é bom. Dentro do INSS é a mesma coisa. O INSS ele tinha uma dificuldade muito grande de receber o pedido das pessoas. Né? A pessoa morava longe de uma agência do INSS. Ela não conseguia nem requerer, ela tinha que às vezes viajar para requerer. A gente veio com o INSS Digital trazer acessibilidade. Isso aumentou a fila? Aumentou. Mas significa que a gente está tendo a possibilidade de mais pessoas irem ali à autarquia, poder se manifestar e poder, né, ter a chance... Sim. Agora, vai ter um gargalo? Vai. Mas a gente tem que ver pelo lado positivo. Esse gargalo existe porque eu tenho cada vez mais pessoas instruídas, conhecedoras dos seus direitos, que buscam a autarquia previdenciária. E esses gargalos vão ser resolvidos, como a gente vem resolvendo o número de processos, né? Nos tribunais, a gente vai resolver também o número de processos na via administrativa. Doutor Alexandro, o senhor vai participar do 2º Congresso Previdenciário do Centro-Oeste. O senhor pode antecipar aí a pauta? Qual será o seu tema da participação? Bom, o meu tema vai trabalhar especificamente nas questões revisionais e como a gente pode olhar a revisão de forma estratégica, né? Então, minhas sugestões ali que eu vou colocar no Congresso, o Congresso vai ser na sexta e no sábado, né? A minha exposição está prevista para o sábado e eu vou trabalhar exatamente dentro dessa linha, né? Como que a colega que trabalha com previdenciário e que tem na sua relação de intento do seu cliente, né, como que ele vai trabalhar de forma a não... eu costumo dizer, né, a gente não tem tempo, e o segurado e o beneficiário também não tem tempo para ficar perdendo. Tá?
Então não dá para ficar entrando com ação ou fazendo requerimentos de revisões sem observar, sem calcular, sem verificar de modo adequado o direito daquela pessoa. Então não é porque a pessoa vem, né, que o direito dela sempre será bom. Às vezes o direito não é bom. E a colega tem que estar preparado exatamente para também ser portador de más notícias para o cliente dele. Então, a relação que eu vou colocar exatamente dentro do Congresso é esse contexto. É o contexto de se preparar estrategicamente para algumas situações revisionais. Doutor Washington, além de organizar, qual será o tema também? O senhor vai palestrar também nesse evento? Vou sim, mas eu acho que essa colocação do 2º Congresso Previdenciário do Centro-Oeste casa com tudo que nós estamos discutindo aqui. E até falando da formação, do conhecimento das pessoas. Veja, ele é voltado para advogados e advogadas que devem o tempo todo estar se atualizando. Então vão estar aqui 25 nomes renomados de todo o Brasil do direito previdenciário, aqui em Brasília, para discutir os novos pontos, discutir as novas teses, mostrar como que os advogados e as advogadas devem se posicionar. E o tema da minha palestra, ele vai ser... eu até coloquei uma frase meio engraçada no tema, que eu coloquei assim: teu recurso não anda, o que você pode fazer? Tá? Então a minha palestra vai exatamente trabalhar as possibilidades, os remédios que você pode adotar na via administrativa, né? Na via recursal e até mesmo na via judicial. O que você pode fazer em vários momentos para acelerar o teu processo. Se o teu processo está parado em alguma gaveta, como é que você pode falar? Gaveta, eu estou ficando velho, nem existe mais gaveta. Né? No escaninho tecnológico, no escaninho virtual, né? Se ele está parado, o que é que você pode fazer para ele andar? E a senhora também participa deste evento? Sim, participe. E pela generosidade do meu amigo Washington Barbosa, eu vou falar do meu assunto preferido, que é a efetivação de direitos humanos. Eu tenho lutado há mais de 10 anos para que direitos humanos saiam do discurso, saia daquela ideia de futuro bom e vire uma realidade, um compromisso social de todos os agentes envolvidos com o direito previdenciário. Todo mundo se conscientizar de uma vez por todas que a gente não está falando de um direito qualquer. A gente está falando de direito que é mais intrinsecamente relacionado com a finalidade da nossa república, que é garantir a sobrevivência digna de alguém. Que é o quê? Garantir a sobrevivência de alguém de maneira independente, sem depender de outrem. Né? No fim das contas, a renda aferida ali pelo benefício previdenciário é garantir que o indivíduo tenha um espaço de autonomia para ser ele mesmo. E isso ainda não tem qualquer coisa mais bonita do que efetivar isso. Passa pela consciência previdenciária, né, professora Fernanda? Não é? Do indivíduo ter para si autonomia, um espaço onde ele se autodetermina e decide o que fazer e o que bem fazer da sua vida. Doutor Washington, rapidinho, que o tempo já está acabando. Temos pela frente aí um pente fino no INSS, é isso? Temos sim, temos. Na verdade, assim, estima-se que algo em torno de 25% a 30% dos benefícios concedidos no INSS, eles são objeto de fraude. Fraude documental ou até mesmo fraude envolvendo os atores, servidores, outros casos da espécie. A Polícia Federal tem trabalhado fortemente sobre isso, desbaratado um leque de situações. Mas para descobrir a fraude específica, aquela pequena, aquela declaração que você conseguiu ali, aquela alteração na carteira acolá, você tem que fazer esse pente fino, né? Que é rever todos esses benefícios ou parte desses benefícios. E aí vai ter benefícios que serão cassados, que serão Qual a acabados. previsão disso? Olha, ele começa agora em setembro, agora no dia 20 de setembro, que vai ter esse ponto. Então, nós vamos sentir esse efeito aí mais para o final do ano, né? E é importante, mais uma vez, que você, quando receber a cartinha e souber que o teu benefício foi cessado, houve algum problema no teu benefício, você procure uma assessoria técnica especializada, um advogado previdenciarista, que possa te dar orientação. Recurso judicial, recurso administrativo,
complementação, documentação, um leque de situações. E as pessoas precisam ficar atentas, porque se houve irregularidade, elas podem ser condenadas a devolver aos cofres públicos os valores, né? Vamos a uma situação assim hipotética. Temos ali o marido e a mulher, o marido, eles já recebiam BPC, mas depois foi feito o cálculo, o marido começou a receber a aposentadoria e a mulher continua recebendo BPC. Isso pode ser pego no pente fino. Vários aspectos podem ser Está fora isso, está fora do um BPC para quem já tem um marido aposentado, por exemplo. Nesse caso ele não vai ter a vulnerabilidade. Né? Agora que é o que do valor dessa aposentadoria, né? Você vai ter assim, e dependendo do tamanho da família, né? Porque assim, a regra do benefício de prestação continuada, né? Aquele benefício assistencial, é que a família ela deve ter uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Tá? Isso, mas o nosso STF aqui até já ampliou mais esse conceito para não ser só numérico. Mesmo que isso eleve um pouco mais, se a situação for uma situação de vulnerabilidade devidamente comprovada, ele teria direito. Muito bem. 10h59, considerações finais, agradecendo aos nossos convidados. Começo com o doutor Alexandro, advogado e professor de Direito Previdenciário. Muito obrigado por estar conosco aqui. Agradeço a presença também dos colegas que estiveram aqui. Um abraço a todos. Também agradeço a doutora Fernanda Virt, ela é diretora do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Doutora Fernanda, obrigado. Foi um prazer estar aqui, é um prazer debater Previdência. Eu vou deixar só um alerta ainda para o pente fino, hein, gente? É bom lembrar que os benefícios por incapacidade, eles são sempre temporários, mesmo quem é aposentado por invalidez. Por quê? Porque a saúde pode melhorar. Então, você, segurado, que está aí recebendo benefício por incapacidade, melhorou, comunique a autarquia. Comunique a autarquia, suspenda o benefício e volte ativo. Você vai se sentir melhor e a sociedade também agradece. Dr. Washington Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, muito obrigado por estar conosco e acredito que a sua consideração final é sobre o Congresso, né? Muito obrigado, ótimo estar aqui com o Alexandre, com a Maria Fernanda, que estarão no Congresso como palestrante. Ótimo estar aqui contigo, Sérgio. O nosso Congresso ele vai ser agora nesse final de semana, dia 15 e 16 de setembro, né? Nessa sexta e nesse sábado, e nós temos batalhado muito e contando com o apoio aqui desses dois queridos amigos e expoentes do direito previdenciário, para a gente colocar Brasília no circuito nacional do direito previdenciário. Inclusive o lema, né, a frase tipo o slogan do Congresso esse ano é Brasília, a capital do direito previdenciário. Infelizmente, Sérgio, já está lotado, né? Mas no próximo ano você olha um pouco antes e se inscreve logo no começo. Muito obrigado aos nossos convidados. 11h01, Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, porque quem está chegando aí é a Ariana Fonseca e mais um Regra do Jogo. Um excelente dia para você e também lembrando que essa entrevista posteriormente vai estar separadinha ali no YouTube da Rádio e TV Justiça. Bom dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.